mais um podcast criminal. Eu, Camila Pavan. Thaisa Monari. Hoje nós vamos falar sobre reconhecimento de pessoas como meio de prova em um processo. E para isso a gente trouxe um caso aqui do escritório. Bem polêmico, inclusive, que na verdade chocou até a gente aqui do escritório, né, Camila? Isso, foi um caso de atuação aqui, uma acusação gravíssima e que envolveu todo esse procedimento de um reconhecimento pessoal. Então a gente vai falar aqui com vocês o que é um reconhecimento pessoal, qual que é o procedimento, quando que é utilizado, por quem que é feito. E para fazer tudo isso, a gente vai expor aqui para vocês hoje o caso do Newton. O Newton é um cliente que autorizou toda essa exposição aqui hoje e a Thaisa vai contar um pouquinho da história do Newton para a gente conseguir entrar aqui no clima. Exatamente, gente, vamos lá. O Newton é um cliente do escritório há algum tempo, ele é uma pessoa que já respondeu a outros processos criminais e ano passado ele foi surpreendido, estando na casa dele, quando teve a chegada da polícia, dando voz de prisão em flagrante para ele, pelo crime de estupro. O Newton, que nunca havia sido processado por esse tipo de crime, se assustou, obviamente, com essa acusação, e quando ele chegou na delegacia, ele soube que uma moça vítima de um estupro, na verdade até muito grave, lógico, crime de estupro é grave, crime hediondo, só que ela, além de ter sido estuprada, ela foi brutalmente espancada. Ela voltava do trabalho dela, Isso. Quando ela foi surpreendida com uma cacetada na cabeça, e nisso ela apagou e acordou ali percebendo que ela tinha sido vítima de estupro também. Salvo engano, ela até narra que ela acordou em um determinado momento, viu a pessoa que e tinha voltou estuprado. a apagar na continuidade do ato, né? Isso é o que ela relata na delegacia. E a importância, assim, até da gente estar trazendo isso, a gente quer poder mostrar qual que é o peso que um reconhecimento tem na vida de uma pessoa, no processo criminal mesmo, falando, não só no crime de estupro, né, Camila, mas num crime de roubo, de qualquer outro crime, quando há o reconhecimento principalmente de uma vítima, né, Camila? A gente trouxe esse caso hoje porque, no caso dessa vítima, ela fez o reconhecimento com 100% de certeza, então ela afirmou com convicção de que aquela pessoa, o nosso cliente, era o culpado pelo crime que ela foi vítima. E ela falava isso com maior tranquilidade, porque na cabeça dela ela tinha convicção de que era aquela pessoa. Mas nesse caso a gente conseguiu obter outra prova. Então a pessoa que realmente estuprou essa vítima, a gente está falando de um crime de estupro que acontece então ali entre duas pessoas, apesar de que esse foi em via pública, não tinham testemunhas, mas foi em via pública. A gente vai mostrar para vocês o laudo do local do crime. E nesse caso, a pessoa que realmente estuprou essa vítima, ela chegou a ejacular nessa vítima. Então ela deixou um sêmen, um material genético. E foi a partir daí que nós conseguimos pedir diligências no sentido de fazer o confronto com o material do Newton e conseguimos provar a inocência dele, mesmo com a vítima o reconhecendo com 100% de certeza. Até podíamos ter deixado essa surpresa no final, mas a Camila já adiantou. É isso mesmo, gente. Acho que a gente podia mostrar um pouco pro pessoal como que foi toda essa dinâmica. Camila, mostrando desde o início mesmo. Vamos mostrar o depoimento dessa vítima na delegacia e como que foi o reconhecimento. E, gente, para vocês poderem entender, quando houve esse crime, veio até a polícia uma denúncia anônima via WhatsApp, dando conta que uma pessoa, vulgo Teté Negão, poderia ser o autor do crime, porque essa pessoa, que seria o nosso cliente, estaria supostamente seguindo a vítima. Detalhe, o estuprador era negro e o Newton também é negro. Então a gente acredita que isso levou a vítima a acreditar que realmente o Newton era o acusado desse crime. E vamos ver na delegacia de polícia como ela afirmou com tanta certeza isso aí para a polícia no momento do reconhecimento. Vamos lá, Camila. Posteriormente, eu queria deixar claro que a nossa equipe recebeu uma denúncia, correto? De uma pessoa que teria sido visto seguindo você, e quando foi diligenciado, encaminhado algumas fotos a você, e você
indicou com 100% de certeza que aquela pessoa da foto seria, de uma das fotos, seria o autor do crime. Correto. Então, vamos fazer agora um reconhecimento. Eu quero que você olhe as fotos, eu vou te passar 4 fotos. Dentre essas, se você reconhecer algum, você me fala o número da foto e aponta para a câmera. Correto? Vou te passar a primeira foto. Não? Mostra para a câmera. Este não, né? Passa para mim, por favor. Foto número 2. Por favor. Foto número 3. Foto número 4. É esse. Você tem 100% de certeza que é ele? Nós fizemos um vídeo, você teve acesso ao vídeo, foi essa pessoa? Então, queria deixar claro então que você reconhece com 100% de certeza, né? Essa pessoa, e ele que causou todo esse mal contra você. Então, como vocês podem ver, aqui foi feito um reconhecimento através da apresentação de fotografias de pessoas que poderiam ser reconhecidas, e a vítima afirma com 100% de certeza que o Newton era o culpado por ser o autor do crime que ela foi vítima. Lógico que, como eu tinha dito antes, houve essa denúncia do WhatsApp, então a gente não sabe até que ponto isso pode ter influenciado também a cabeça dessa vítima de acreditar que 100% de certeza seria o Newton. Veja que quando ela foi na delegacia, ela afirma com 100% de certeza, ela fala, sim, foi ele, ela não hesita, ela acredita que é ele mesmo o autor do crime. E com isso, como tudo isso ocorreu no mesmo dia do crime, foi dada uma voz de prisão para o Newton, voz de prisão em flagrante, tá? Ele foi preso, supostamente em flagrante, muito embora, gente, ele não foi preso, né, Camila? No meio do ato. No local do crime ou no ato, não. O crime foi meia-noite e a prisão do Newton foi ocorrer no mesmo dia à noite, né? Pouco antes aí o crime foi dia 30 e no dia 31 ele estava sendo preso. Não, na verdade foi tudo no mesmo dia. Como o crime passou da meia-noite, ele passou da meia-noite, era 31, meia-noite. O crime iniciou às 10 da noite no dia 30 e finalizou meia-noite no dia 31. Então as diligências continuaram por todo o dia atrás da pessoa que seria o culpado. O que permite dali a situação de flagrante. Lógico que tudo isso nós discutimos, tem que ser analisado se essas diligências, nós vimos se essa diligência realmente houve ininterruptamente, tudo, mas nós não vamos trazer à tona aqui essa discussão no momento, né, que não vem ao caso, mas existe essa situação. Então o Newton foi preso ali no mesmo dia, porém no período horas depois, e vamos passar o interrogatório dele para vocês verem que com a mesma convicção que a vítima afirma que foi ele, com a mesma convicção ele afirma que não tinha sido ele, isso já desde o início na delegacia. Por estar sendo interrogado, você tem direito de permanecer calado e só falar perante o juiz, ou você pode falar com o juiz contra a vontade que você acha que tem que falar. Você vai querer ficar calado ou vai falar? Não, vou falar, porque pelo menos assim já não vai ficar dificultando esse... Tá, então fala. O que aconteceu? O que aconteceu, que nem eu estou sabendo o que está acontecendo. Você nega que você tenha violentado essa mulher? Com certeza, absoluta certeza. Onde você estava? Na minha casa. Na tua casa? Passou a noite inteira em casa? Na minha casa. Eu estou em casa desde domingo. Desde domingo eu estou em casa. Hoje que eu saí para a volta por uns 40 minutos. Da 1h da tarde, depois do almoço ainda. Você não conhece essa vítima? Não sei nem quem é essa vítima. O que eu fiquei sabendo sobre daí, eu fiquei sabendo pela televisão. Ah, é? E você mora próximo ao local onde aconteceu o fato? Eu moro em Ouro Verde. Eu não sei nem o que aconteceu, e daí? E você, nesse caso aí, por ser um crime sexual, você permite, você aceita coleta de material genético seu para fazer o confronto? Sim, senhor. Sim, senhor. É a noite que eu vou provar minha inocência. Então tá. Você vai permitir que colete material... Sim, senhor. Beleza. Sim. Mais alguma coisa que você queira dizer? Ué, o que eu quero dizer é que nesse caso eu sou inocente, eu não sei o que está acontecendo, só que eu estou sendo acusado de uma coisa que eu não fiz, mas só que eu vou provar a minha inocência.
Muito legal, né, Camila? Que nessa parte final que ele fala assim, eu vou provar a minha inocência. Chega até a ser emocionante esse interrogatório, você vendo. E eu acho interessante, sempre que eu ia atender ele, ou até você, quando nós íamos atender o Newton lá na delegacia, ele falava muito sereno e muito tranquilo. Muito. Que ele tinha certeza que a inocência dele ia ser provada, e o que confortava ele era o fato de ter material genético para confrontar. Porque a partir do momento que a gente tem de um lado a vítima falando com 100% de certeza que reconhece o autor do crime, a gente tem a pessoa que está sendo acusada falando com 100% de certeza de que ele não é o autor do crime. Então, assim, que prova que seria capaz de tirar essa dúvida, essa ambiguidade acerca de uma informação? Somente o confronto de material genético. Exatamente. E é isso que choca, porque se não fosse o material genético, não teria outra forma de prova. Então o que acontece? O Newton foi interrogado naquela noite, só para todo mundo entender, igual puxando um pouco do podcasts anteriores, que fala de prisão em flagrante, tudo. Então, teve a prisão em flagrante, o Newton foi ouvido. Essa foi a primeira oportunidade dele se defender e poder falar, não foi eu. Qual que seria a segunda oportunidade? Numa futura audiência de instrução. Mas, Camila, quanto tempo leva para ter uma audiência de instrução? Nesse caso, o Newton ficou preso 4 meses, até que saísse o resultado do confronto, e já havia sido oferecida a denúncia, então já tinha uma ação penal em andamento e marcada a audiência de instrução. Detalhe, foi a audiência de instrução. Quando nós fomos fazer a resposta à acusação desse caso, uma dos pedidos e uma das diligências que nós solicitamos foi, primeiro, antes da gente chegar no ponto do exame, porque o exame foi vir muito depois. Sim. Então, só pra gente não atropelar, né? Não pôr os boi na causa na frente dos boi. Houve a denúncia, o oferecimento da denúncia. A denúncia acusou o Newton no crime de estupro. Então, a partir do momento que houve a denúncia do Ministério Público, se iniciou a ação penal, então ele era efetivamente acusado daquele crime. Nós apresentamos a resposta à acusação e uma das diligências pedimos, vocês viram que no início foi o reconhecimento fotográfico. Quando nós apresentamos a resposta à acusação, nós solicitamos o quê, Camila? Um reconhecimento pessoal. Então, a gente solicitou um procedimento de acordo com aquilo que realmente prevê o Código de Processo Penal no artigo 226. A gente solicitou que fossem colocadas pessoas semelhantes em volta, ao lado do Newton, para que a vítima novamente fosse convidada a descrever as características dele e, após descrever as características, pudesse realmente apontar quem que era o suposto autor do crime que ela foi vítima. Fazendo assim um reconhecimento pessoal, porque não tinha tido reconhecimento pessoal, que ela visse o acusado Newton somente por foto, somada aquela denúncia do WhatsApp, que possivelmente a gente acredita que pode ter influenciado nessa certeza absoluta dela. E vamos passar esse reconhecimento para vocês verem que mais uma vez, ela reconhece o Newton com 100% de certeza, sem dúvida nenhuma. Bom, agora a gente trocou as pessoas que estavam, mudamos algumas pessoas que estavam no primeiro reconhecimento, e nessa nova formação, você identifica uma dessas pessoas como sendo a que te agrediu? Número 4. Número 4? Você tem certeza disso? Você vendo, as características batem com que você, com a pessoa que cometeu abuso contigo, correto? Então tá. Mantém o vídeo pausado na tela, Acho que é interessante a gente mostrar uma coisa pro pessoal. Acabei de anotar aqui, é a mesma coisa que eu ia falar. Muito embora, né, tá aparecendo, a gente preserva, óbvio, a identidade de todo mundo, só o Newton que tá aparecendo aí porque teve a permissão dele, mas dá pra se notar nitidamente, mesmo não aparecendo os rostos, que não tem um negro do lado do Newton. Não tem um negro, tem um senhor branco, tem um rapaz branco, um pouco mais moreno, só que ninguém com uma característica física semelhante que se aproxime do Newton. E isso foi um dos nossos requerimentos quando a gente apresentou a resposta à acusação, que fossem colocadas pessoas semelhantes a ele ao lado para que fosse feito o reconhecimento.
foi deferido o reconhecimento pessoal, Sim. tanto que aconteceu, mas evidentemente longe do que deveria, do ideal, né? Exatamente. E aí a gente se depara com a demora de um laudo, né, Camila? Porque um laudo de confronto genético, ou até mesmo qualquer laudo que você solicite, ele é feito pelo Instituto de Criminalística, em Curitiba. Então você imagina quantos exames o Instituto não tem para fazer de processos do estado todo. Então existe essa demora para o retorno. Então o que eu e a Camila fazia? A gente se revezava e ficava ligando no Instituto. Porque o advogado tem que ter isso. O advogado tem que entender, né, Camila, que não é só deixar o processo... Ser diligente. Isso, acho que essa é a palavra. Não deixar a Deus dará. Então tem uma diligência muito importante. Imagina quantas vezes a mãe do Newton, né, Camila, não veio no escritório chorando e até cobrando isso, fora o medo, porque são pessoas simples que eles têm, que eles imaginam que esse laudo pode ser burlado, que esse laudo... Não, é um laudo que não vai ser burlado, vai sair. E 4 meses depois, né, Camila? Saiu o resultado. Com a audiência de instrução designada, com tudo marcado, sai o resultado do laudo. E vamos mostrar pra galera, já vamos pôr o resultado do laudo? Ah, sim, só um momentinho. Pela experiência que a gente tem, assim, de atuação nos outros casos, quando a gente tem um delito de estupro ou um delito que envolve Maria da Penha, por exemplo, que geralmente ocorre ali entre 4 paredes, eu vou mostrar aqui ainda que esse foi em via pública, mas a gente tem a palavra da vítima como sendo o maior elemento probatório. Então, se a gente não tem aqui um confronto de material genético e tem a palavra da vítima afirmando com 100% de certeza 2 vezes que ele era o culpado, a gente já falava para ele, Newton, se não sair esse exame do confronto, pode começar a rezar, porque não tem, a palavra da vítima, ela prevalece. Na verdade, a gente nem precisou dizer isso para ele. Ele falou um dia, ele olhou para mim e ele falou, doutora, graças a Deus tem material genético, porque se não tivesse, eu ia ser condenado. Isso foi a palavra dele. E realmente, gente, é o que ia acontecer. A pena mínima no estupro, 8 anos. Eu não me lembro agora de cabeça, na denúncia, se havia mais algum aumento, alguma causa de aumento. Mas a pena mínima é 8 anos. Isso. E aí a gente tem aqui o laudo dele, vamos mostrar pra galera. Como vocês podem ver na tela, o laudo ele é feito no laboratório de genética. Aqui na segunda página a gente tem toda a descrição do material que foi encaminhado. Então a gente tem o padrão 1, que é a amostra que está sendo utilizada para fazer a comparação. Então a amostra 1 aqui, o padrão é a coleta do Newton, que foi colhido o material dele. E o padrão 2, o que foi colhido na vítima, tá? O vestígio, que tipo de vestígio que foi colhido, aqui no caso foi o suave vaginal. E aqui no laudo consta que não há compatibilidade entre a amostra 1 e a amostra 2, então determinando que não tem relação alguma entre os materiais apresentados. Depois ele coloca algumas outras informações e o resultado ao final. Isso é um laudo de confronto de material genético. Gente, é muito importante a gente trazer aqui também a consequência disso na vida de uma pessoa que responde a um processo dessa natureza por crime sexual. Como eu tinha dito antes, o Newton, ele teve os seus antecedentes, ele cumpriu pena, fazia anos que ele já havia cumprido, ele cumpre em regime aberto, porém, ele não tinha mais se envolvido em nenhum tipo de ilícito. E a partir do momento que ele vai preso por um crime sexual, é como se ele ficasse fichado também lá dentro, entre os outros presos. Eles ficam separados, eles ficam em uma cela separada, porém se eventualmente amanhã ou depois o Newton vier a ser preso, tomara que não, ele é uma pessoa que a gente vê que se ressocializou, só que se ele viesse a ser preso, ele ia ser lá dentro cobrado, ele ia ter que explicar o porquê que ele respondeu um crime dessa natureza, porque ele eventualmente nem pode mais ficar preso entre os outros presos. Então, para eles, isso é uma consequência, sem contar a consequência social dele andar na rua, andar no bairro e todo mundo achar que ele é um estuprador. Sim. Então, é uma consequência
social, tanto fora do presídio como dentro do presídio também. E assim, tudo que a gente diz em relação ao reconhecimento, quando a gente fala a vítima reconheceu, é porque nesse caso foi a vítima, mas o reconhecimento também pode ser feito por uma testemunha. Então, alguém que presenciou ali um roubo, alguma outra coisa, algum outro crime, reconhecer. E o procedimento sempre deve ser esse, tá? Hoje a gente tem uma discussão aí se esse procedimento ele é uma sugestão ou se ele é obrigatório, ser seguido. Isso. Mas assim, no nosso entendimento, na nossa defesa, a gente sempre pede para que seja observado o procedimento do 226. Por quê? Porque procedimento é garantia. Então, se a gente tem uma garantia mínima ali de que algo está acontecendo dentro de uma formalidade, a gente tem o que cobrar do outro lado também. Sim, com certeza. Exatamente. E quantos reconhecimentos que não são feitos, por exemplo, o fotográfico, né? Igual, inicialmente do Newton foi um reconhecimento fotográfico. Não tinha tido pessoal, por isso que nós pedimos. Então, fere o que está no 226 do Código de Processo Penal. Não fere um procedimento que garante uma defesa, talvez um contraditório, ou uma garantia de um reconhecimento mais certo. Sim, e isso tudo a gente está falando de reconhecimento, não Sim. aquele que o policial chega com a fotinha e fala, é esse daqui. A gente está falando de realmente reconhecimento, de apresentar várias pessoas, mesmo que por foto, mas apresentar várias pessoas e pedir para indicar uma. E até aproveitando o gancho, isso que você falou sobre, mesmo sendo fotográfico, tem que exigir o rito do 226. Mesmo que for um reconhecimento fotográfico, como que eu exijo isso? Exigindo que seja mostrado várias fotos de pessoas parecidas. Não somente chegar, tem lá 2 acusados. Os 2 estão acusados no processo, mostra só a foto dos 2. Ou mostra só a foto daquele acusado. Fala, é esse. A pessoa, a vítima, que ela já está traumatizada, ou ela já está abalada psicologicamente, ela pode fazer um falso reconhecimento. Essa vítima do caso do Newton estava mentindo? Não. Ela acreditava que era ele. Isso, de acordo com, igual a gente falou, em algum momento ela acordou, ela viu alguma coisa acontecer, viu alguma característica que pode realmente ser semelhante à característica do Newton. Sim. E ali, a partir daquele momento, ela passou a acreditar porque foi o que colocaram de mais próximo para ela, talvez. Tem a questão também das falsas memórias, então às vezes a pessoa, de acordo com tudo que foi falado ali para ela no pós-crime, ela passou a criar aquela imagem na cabeça dela e acreditar que realmente foi aquela pessoa. A gente não sabe, aí já entra numa discussão da psicologia, né, tudo mais. Sim, com certeza. Mas assim, são N fatores que podem levar a um reconhecimento equivocado. Então, observar o procedimento que está previsto na lei é o mínimo que pode ser feito para que não venha acontecer esse tipo de equívoco. E eu acho que vale até um conselho para quem sofre um crime. Só reconheça com 100% de certeza uma pessoa se você realmente tiver certeza que é aquela pessoa. Isso. Não porque eu quero um culpado para quem cometeu um crime, né, contra mim ou contra meu familiar, porque eu quero ver justiça. Mas mais injusto seria se o Newton tivesse sido condenado. E ele seria, se não tivesse material genético, porque ocorre. Não, muitas pessoas quando vêm aqui no escritório, né, Camila, com caso de estupro, falam assim, mas o laudo tal não encontrou nada, o laudo deu negativo. Mas espera, tinha material para confrontar? Eu mesma já fiz pedidos em outros processos de estupro, que eu solicitei confronto de material e o juiz despachou falando, olha, doutora, mas não tem material para confrontar. E aí a gente entra no azar, né? Exatamente. Porque a gente fala que sempre tem a verdade do que acontece realmente e a verdade do processo. O NUT traz isso, inclusive tem júri essa semana, e uma das coisas que eu gosto de falar no júri, que tem ele fala da verdade real e a verdade dos fatos, que teria a verdade subjetiva, né? E a verdade real dos fatos. Porque a subjetiva é aquela verdade que eu acredito. Não que seja mentira, mas eu acredito que aquilo seja verdade. Até porque num momento ali de tensão, é normal que o nosso cérebro bloqueie algumas informações. Com certeza. A pessoa foi violentada, ela foi pega de surpresa, ela foi estuprada. Gente, e ela foi um mecanismo de brutalmente defesa. agredida. O olho dela assim não abria, né, Camila? No vídeo, né, aqui não vai aparecer pro pessoal, mas não dava pra ver o olho dela. Vou pôr aqui pro pessoal local do crime
Ah, mostrar o local do crime. Ó, então aqui a gente tá Sim. vendo que é como se fosse um gramado. Ao fundo temos construções. Na página 2 a gente vê os pertences dela. Tanto que no início ela acreditava que havia sido vítima de um roubo. Sim, porque tinha sumido o celular, É. o sapato e a bolsa. Isso. Posteriormente, os familiares acho que voltaram no local. E localizaram todos esses objetos. Então, assim, a partir desse momento a gente já vê aqui na terceira imagem os objetos pessoais dela. A gente já vê que na cabeça dela ela acreditava que haviam sido levados todos esses objetos. Mas depois foram perceber que ela foi pra casa sem tudo isso. Por quê? Porque ela simplesmente foi pra casa e depois sofreu um trauma. Sim, um grande trauma. E eu tenho certeza que assim, até hoje ela deve acreditar Tem que aqui foi outra, o Newton. exatamente. E tem aqui outra imagem, ó. Então tem várias construções ao fundo. Esse é o laudo de local do crime. E daí fica a pergunta o seguinte: e após a chegada do laudo, o que aconteceu? Chegando o laudo, óbvio que na mesma hora nós pedimos aí tanto a soltura do Newton, a revogação da prisão do Newton, como pedimos a exclusão dele do polo passivo desse processo. A gente pediu o arquivamento em relação a ele, porque Sim. realmente não tinha indícios mínimos de autoria para aquela denúncia. Primeiro foi um griteiro. Camila, você viu o laudo do Newton? Chegou o dia do negativo. chegou. Porque até a gente ficava naquela apreensão. A gente acreditava também, sem sombra de dúvidas, na inocência do Newton. A gente acreditava. Sim. Porque ele era muito certeiro. E ele falava, quando o laudo chegar, vai dar negativo. Eu tô tranquilo. Ele falava dessa forma. E assim, ai, mas você não tem um álibi, não tem nada, né? Pra gente tentar colocar. Ele falava assim, eu tô em casa. Eu tava em casa. Quem tava em casa pode falar que eu tava em casa. Só que é aquele negócio, tava em casa. E aí? Aí nós arrolamos quem? Família. E todo mundo sabe que família não é testemunha. Família é informante. Ela não presta compromisso legal de dizer a verdade. Então ela não tem o peso de uma testemunha. E ele só tinha quem? Família dentro de casa. A mãe, a irmã, tinha eu acho que uma sobrinha. Eram pessoas assim. Tava tendo um churrasco, acho, algo assim, não foi? O encontro deles ali. Tava tendo um jantar, eles isso. estavam o cunhado. Então tava esses familiares ali na casa. E são essas pessoas que seriam ouvidas numa eventual audiência. E a partir de então, o Newton não respondeu mais esse processo, porque a gente conseguiu realmente arquivar em relação a ele. Provavelmente essa denúncia voltou para a delegacia para apurar um novo suspeito, alguma coisa nesse Que sentido. até hoje não foi encontrado. Inclusive, gente, para ressaltar, eu acho que é importante dizer que não foi só colhido material genético do Newton. Muito embora não tiveram outros presos nesse caso, preso mesmo foi só o Newton por conta do reconhecimento, mas teve coleta de material genético de outras pessoas que pudessem ser suspeitas. E eles deram também negativo. Começou um buchicho ali na delegacia, toda vez que a gente ia visitar o Newton e conversar do caso, ele falava, ó, fulano tá falando que foi ele, fulano tá falando que foi ele. E a gente indicava os nomes. E a gente indicava os nomes. Ia fazendo coleta de material, ia fazendo e dando negativo. E até a própria polícia tinha informações de uma pessoa ou outra, e eles também foram fazendo a coleta. Porque até a polícia, até o investigador, em conversa com eles, ele falava, eles acreditavam que era um Newton somente por causa do reconhecimento da vítima. Só que até eles falavam, ele tem muita certeza, ele fala muita certeza. Era o Dr. Luiz que fez? Não, era o... Paysandu, foi Paysandu. Isso. Aí ele falava, mas doutor, ele reconhece, o que eu posso fazer? Sim, era o investigador, o Rafael, muito diligente, sempre bem, né, atencioso lá em que Paysandu. até eles acabam ficando de mãos atadas, né? Sim, não tem o que fazer, a vítima reconheceu. Então isso é o peso, gente, do reconhecimento da vítima no processo criminal. Infelizmente, até no crime de roubo acontece muito, a gente fala pro cliente, vítima reconheceu, adeus. E como a vítima não reconhece. Isso, e o reconhecimento, assim, por exemplo, se coloca uma pessoa semelhante ao Newton do lado dela, do lado dele, nesse caso, você acha que pelo menos não ia, esse 100% não ia baixar para uns 90%? E outra, e aí a gente isso já desde consegue, o início, né, Camila? Desde o início. E aí a gente já consegue Desde trabalhar o com a início. dúvida. E a gente sabe que a dúvida decide em favor do réu. Então, assim, a gente já consegue, pelo menos o benefício da dúvida a gente já teria nesse caso. Mas o procedimento que está aqui no código de pessoas semelhantes, a gente vê aqui no laudo que realmente, na fotografia, né? No vídeo, que evidentemente não foi observado. Exatamente. Então isso são coisas que acabam
trazendo consequências maiores para a vida da pessoa que está sendo reconhecida. Nesse caso hoje, o Newton, ele tá terminando de cumprir a pena anterior dele, né? Sim, sim. Então, assim, nesse processo ele não deve nada em relação a isso. Não está mais nem como acusado. Foi cancelada a audiência que ocorreria. Então, olha o grau e a gravidade disso. Já ia ter audiência, depois a audiência ia para as alegações finais, ia ter uma sentença. A gente estava bem preocupada. Então, graças a Deus, tinha material genético para confrontar. Foi arquivado em relação... O inquérito não arquivou, o inquérito continua aberto, porém, sem suspeito no momento. Então, todos os suspeitos já foram descartados porque o confronto de material genético deu negativo. E o inquérito simplesmente segue aguardando aí um novo suspeito para poder ser apurado. Então é isso, gente. O que a gente tira de lição hoje é basicamente não faça um reconhecimento sem 100% de certeza. Se tiver 100% de certeza, mesmo assim é bom questionar. E ver se realmente você está certo daquilo, porque, gente, isso tem um peso muito grande na vida de uma pessoa. E não é porque ele tem um antecedente criminal que ele vai ser culpado de todo o crime que acusam e apontam para ele. Isso é muito importante deixar claro aqui. E também, se você é advogado e atua em casos desde o inquérito policial, solicite que esse procedimento seja realizado de acordo com o que prevê o Código. Sim. Se não for, questione, peça nulidades, sobe essa tese para o STJ, porque é imprescindível que seja realmente feito com muita credibilidade. E é interessante sempre pedir todos os meios de prova possível, que você, advogado, visualize que seja possível pedir, porque, por exemplo, vocês viram no interrogatório do Newton que o próprio investigador perguntou para ele se ele concordava em ceder material, porque ele sabia que tinha material. Só que poderia ser uma situação que o delegado ou o investigador não informasse, não pensasse em fazer. Sim. Não perguntasse. E aí? Caberia ao advogado entrar com esse pedido e falar, eu quero confronto de material genético. E ali com urgência. Então a gente está falando de algo que realmente, porque foi colhido ali na vítima e tudo mais, mas foi logo em seguida. Sim, com certeza. Com certeza. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês gostem dessa situação da gente trazer casos reais, mostrar interrogatório, mostrar peças de processo. Se vocês gostaram, curte nosso vídeo, siga nas nossas redes sociais e até o próximo podcast criminal.